Então, vamos lá dar continuidade, né, à nossa aula de Egito Antigo, né, na aula passada que a gente viu um pouco da suas práticas econômicas, onde ele se localiza, sua estruturação política. E hoje a gente já vai adentrar mais em sua história mesmo, de como se organizou as fases do Egito e a questão da religião. Então vamos lá, fases políticas do Egito, né? Aqui é mais para a gente ter um critério de informação, né? Temos mais informação sobre o Egito em si, não é algo tão essencial no sentido de, eu tenho que aprender todas as fases que aconteceu. Isso é mais para a caracterização geral do Egito, tá? Então a gente tem 3 fases dessa história: o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império. E eu coloquei algumas características para cada fase. Então, a primeira fase, o Antigo Império, nós temos uma estabilidade política, é quando há o processo de unificação dos nomos, é quando Menes assume o poder, e aí vem algumas dinastias posterior a ele. Eles estão aí em grande desenvolvimento, né, do processo de exploração por meio da agricultura. Eles também têm tanto poder, né, e força que começaram a construir as pirâmides, e aí nós temos essas 3 grandes pirâmides, são as pirâmides da Gizé, né? Nós temos aí as pirâmides que seriam como túmulos para os faraós. Isso a gente vai ver um pouquinho mais tarde, né? Por que era necessário serem tão grande, ser essa estrutura? O que a gente tem? Os enterros, vamos dizer assim, dos hebreus, dos egípcios, eram feitas na areia do deserto. Então, a areia era muito móvel por causa do vento, né, das ventanias, e acabava expondo os corpos. Então, cuidando disso, eles colocavam pedras em cima dos túmulos. Mas o faraó não ia querer qualquer pedra, né? Então, os faraós faziam essas pirâmides enormes, elas eram pontudas na intenção de chegar o mais próximo possível do céu, que seria mais próximo possível dos deuses, né? E enormes também por causa desse objetivo. E claro, mostra todo o poderio econômico, né, que eles tinham. Então, já que eles se autoproclamavam deuses, não era para ser qualquer lugar para se colocar o corpo, tá? Então, depois disso, vão passar por um período de instabilidade, né, de crise interna, disputas pelo poder, e vão chegar aí dentro do Médio Império, em que eles vão estar fazendo, né, já outras dinastias assumindo o poder, e eles vão fazer um processo de expansão territorial. A partir daí, eles vão conquistar territórios como Danúbia, né, que fica na África, constituída por povos negros, que também viviam da prática da agricultura, estão próximos ao território do Egito. Esse período também vai ter a migração dos hebreus, né, os povos hebreus, que a gente vai estudar em aulas posteriores. Os hebreus vão passar por uma crise de produção agrícola, estão no momento de fome e vão entrar dentro do território do Egito na intenção de buscar alimentos, né, de sobreviver. E também vai ter a conquista dos Íxodos. Os Íxodos eram guerreiros estrangeiros que chegam no território do Egito, né? Eles chegam bem armados e eles chegam montados em cavalos, né? Usando o cavalo para tornar ainda mais veloz o seu ataque. Então, foi pego, né, o povo egípcio de surpresa, acabaram sendo submetidos a um processo de escravidão e dominação pelos povos íxodos. No final do Médio Império, a gente já tem aí um retomado poder pelos egípcios, né? Então, os íxodos são expulsos, entrando aí no Novo Império. Esse Novo Império, ele vai ser marcado também pelo bom desenvolvimento econômico, e a partir daí eles vão escravizar os hebreus, já que os hebreus estavam dentro do território, eles queriam maior produção, maior crescimento econômico, escravizaram, né, a imensa quantidade de hebreus que estavam dentro do território egípcio. Vai ter conflitos internos por questões de poder. O faraó Amenófis IV, ele não aceitava o poderio dos sacerdotes que tinham, né, os sacerdotes, eles tinham um grande poder econômico porque eles recebiam muitas oferendas. Então, eram vários templos, vários sacerdotes. E muitas vezes os sacerdotes queriam, né, bater de frente com os ideais do faraó. Diante dessa questão, né, Amenófis IV, ele vai fechar todos os templos religiosos, proibir o culto a vários deuses, vai permitir apenas, né, o culto a Atom, né, que seria o deus do sol, da luminosidade, e
ele vai se autoproclamar, vai mudar seu nome de Amenófis IV para Akenaton, né? Aquele que glorifica, aquele que presta culto ao deus Aton. Resultado, né? Foi inúmeros conflitos, a população não aceitou esse monoteísmo, ele vai ser deposto, né? O Amenófis IV vai ser tirado do cargo de faraó e ele vai ser assassinado pelos sacerdotes. Então, isso gerou certas disputas pelo poder. Quem deu continuidade a esse processo de cuidado, né, do Egito enquanto faraó foi o genro de Akenaton, tá? Dando continuidade a essa dinastia. E no final houve a dominação dos persas. Os persas, que é um povo extremamente guerreiro, eles vão formar um grande império, vão conquistar, né, uma vasta extensão territorial e vão dominar a região onde fica o Egito nesse momento. Então, os egípcios vão ser escravizados, vão ser subordinados e dominados pelos persas, tá? E aí a gente vem ver alguns passos dessa religião. A religião dos egípcios, ela é politeísta, então eles acreditavam em inúmeros deuses. Esses deuses, eles têm uma apresentação, eles idealizavam, eles pensavam, eles imaginavam os deuses deles como antroposomórficos. Antropo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Antropo, né? Significa... Antropo vai significar humano, zoo, animal, mórficos, forma. Então, os deuses que eles apresentavam, como eles imaginavam, como eles chegaram a desenhar em paredes, em papiro, tá? Os egípcios, eles usavam, né? O papiro é uma espécie de árvore que eles abriam e colavam uma na outra, ficava de uma espessura bem fina, e nelas eles escreviam, eles pintavam também. Então, eles faziam as imagens, né, expressavam as imagens, as esculturas dos deuses com formas de metade homem, metade animal. Alguns deuses, né, como a gente pode observar aqui na imagem abaixo, eles como, né, o Amon, ele tem forma totalmente humana, tá? A gente não precisa estar aprendendo todos os deuses, nada disso, mas a gente aqui só para visualizar e ter uma ideia, né? Nós temos aqui alguns que são mais conhecidos, né? Nós temos aqui Osíris, tá? Osíris, ele é o deus do julgamento, do mundo dos mortos, aquele que vai julgar todos aqueles que morrem. Nós temos aqui também, bem famoso, deixa eu ver... Anubis, tá aqui do lado do Osíris. O Anubis é aquele que vai guiar no mundo dos mortos, né? Vai levar até o julgamento. Também é conhecido como Deus, como se fosse o Deus da morte, né? Temos Ísis. Ísis, ela é a esposa de Osíris e ela é a deusa... É a deusa da ressurreição, né? Por causa de toda a mitologia, porque Osíris, vocês podem ver, ele está como símbolo dos faraós que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, Osíris, ele foi um faraó que foi morto pelo seu irmão, que também é um deus, que é o Sete, tá aqui, né, no início. E a sua esposa, Ísis, né, conseguiu, né, que ele sobrevivesse, que ele, de uma espécie de ter ressuscitado. E nós temos aí todos os outros deuses, cada um com suas representações, com as suas forças, né? E a partir disso a gente vê como eles estavam muito ligados realmente à religião. Porque é importante lembrarmos e enfatizarmos, ó, a crença na vida após a morte, praticando a mumificação. Gente, como é que isso acontece? Qual é a ideia que eles têm? Os egípcios acreditam que depois da morte... vai haver um julgamento no mundo dos mortos. Essa imagem que está aqui em cima, né? Essa imagem aqui, ó, tá demonstrando aqui essa balança. E isso aí seria o julgamento no mundo dos mortos, né? Em que a pessoa entregaria o seu coração e seria colocado na balança. De um lado da balança ficaria o coração, de outro lado uma pena. Qual é a ideia que se tem? O coração tem que ser mais leve do que uma pena, mas é claro que não vai ser, né? Fisicamente falando. Mas seria a ideia de que
o coração, se ele fosse de uma pessoa boa, que tivesse boas práticas, sei lá, se fosse um camponês obediente ao dono da terra, ao faraó, que prestasse seus cultos, que entregou suas oferendas direitinho, ele teria um bom coração. Então esse coração seria leve. Então ele seria mais leve que uma pena. Agora, se foi um faraó, por exemplo, bem malvado, um faraó que obrigou seu povo a fazer trabalhos sem necessidade, que torturou, enfim, que desobedeceu aos mandados dos deuses, ele teria um coração pesado e seria condenado a ser morto, né? Tem um deus, né? Esse aqui com cara de jacaré, que comia esse coração. Então aquela pessoa mal, né? O caso que eu dei o exemplo, o faraó, ele morreria para toda a eternidade. Aquele que teve coração mais leve do que a pena, ele poderia, de acordo com o julgamento do deus Osíris, ficar, né, no paraíso dos deuses ou retornar ao seu próprio corpo, né, que estava mumificado. Por que o mumificado? A mumificação é com a intenção de fazer com que esse corpo ele seja não chegue, né, a entrar em estado de deteriorização mais rápido. Então, ele vai evitar isso, tá? A mumificação, eles passavam produtos nos corpos, né? Eles colocavam nas narinas, né, produtos para que o cérebro que se dissolvesse, porque apodrecia muito. Pegavam órgãos essenciais e colocavam em potes. Isso é a mumificação da elite, tá? Dos nobres, sacerdotes, do faraó, né? De todos não. Os pobres não tinham condição de pagar todo esse processo. Então, abria-se, né, essa parte da barriga, tiravam alguns órgãos, colocavam uma espécie de serragem, colocavam páginas do livro dos mortos, ou o próprio livro dos mortos, que seria como uma espécie de GPS, tá? Lá do mundo dos mortos, se chegasse, eu acho que eles iam abrir mesmo a barriga aqui, não é? Pegar, dar uma lida no livro, e peraí, para onde é que eu vou, quem que eu falo? Ah, eu falo agora com Anubis, depois com Osíris, enfim. É uma espécie de guia no mundo dos mortos. Por isso que era necessário mumificar esse corpo, né? Enrolar em faixas de linho e colocar em sarcófagos, né? Que é os caixões que eles preparavam, e ter o cuidado de colocar no local em que o corpo não fosse roubado, né? Porque aquele corpo ele ficaria com alguns dos seus pertences, né? Como ouro, né? Colares, pulseiras, alguns cintos, né, que os faraós utilizavam com diamantes, com tudo enquanto de riqueza. Dentro da pirâmide, sim, ficava o tesouro do faraó. Caso ele voltasse, né, ele ia querer o tesouro dele. E aí, caso tenha essa curiosidade, nenhuma múmia até hoje teve aí e saiu andando, tá? Então a gente não sabe aí onde é que elas foram parar. Provavelmente ficaram aí, segundo a religião deles, né? Ficaram lá, preferiram ficar no mundo lá do paraíso dos deuses, tá? Então, essa prática de mumificação era muito comum. Os pobres não conseguiam tudo isso, então eles passavam alguns produtos para conservar por fora do corpo, enrolavam em tecido e enterravam aí na areia do deserto. Era isso que eles conseguiam fazer. Colocar em pirâmides, fazer todo um processo de mumificação, abrindo o corpo com detalhes. Isso era feito só com a elite. No Brasil, né, nós temos aí a nossa múmia, vou já falar dela. Essa é uma múmia do Egito, então tem milhares de anos. Essa parte mais preta é ainda resquícios da pele, né, daquela pessoa aqui, né, que provavelmente aqui é um faraó. E aqui do lado nós temos uma múmia no Brasil, foi encontrada assim meio que por um acaso. Foi feita em 2013, exumação dos corpos, né, da família real que estava aqui, Dom Pedro I, e aqui a sua segunda esposa, Dona Amélia. Eles foram enterrados lá em Portugal e os corpos foram trazidos para o Brasil e ficaram, né, no Museu do Ipiranga. E em 2013 foi dado, né, esse aval de que poderiam ser exumados para análise, estudos, fazer algumas tomografias e assim tentar fazer uma reconstrução facial e ver a causa realmente da morte, né, dessa família real. E aí foram encontrados Dona Amélia, vocês observem essa parte preta toda da pele dela, né, aqui no rosto. Tudo isso ainda é resquício da sua pele, da sua carne. O útero dela está praticamente inteiro conservado. Aqui, se eu não me engano, ela tem mais de 136 ou 146 anos que ela morreu. Então, isso
incrível realmente. Foram tentar ver e estudaram a pele e viram que tinham se passado alguns produtos, que foi feita uma incisão aqui na espécie da traqueia dela, para inserir também alguns produtos para conservar para o velório, que depois, com o caixão sendo hermeticamente fechado, levou esse processo de mumificação. Então fica aí a título de curiosidade. Então os egípcios estão encerrados para nós, né? Nos vemos nas nossas discussões aí, nas nossas questões, tá bom?